Falando em rede social, queria falar sobre o X, né? O Twitter, que tá... Olha, não faz nem um mês, né, que tá bloqueado aqui no Brasil o X. E hoje várias pessoas relataram, não sei se vocês conseguiram acessar. Eu não consegui acessar. Eu consegui. Consegui acessar com tranquilidade. Demore conseguiu também, né? Eu não consegui. Não conseguiu também, não. Então, não, a gente tem 50-50 aqui. Da Vivo, não. Eu não só acessei, como postei. Até depois fiquei pensando se eu corri algum risco de ser importunado, enfim, receber alguma citação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu Xandão vai postei. bater na sua porta, Eu Rodrigo. postei assim, com Eu tranquilidade. não postei porque eu tô curtindo essas férias. A férias No de Twitter. também. Eu tô amando essas férias. Não ser atacado. Rodrigo, Tô curtindo muito, então segurei essa Rodrigo. onda. Pois é. Deixa eu ver se a minha postagem... Eu quero ver... Maravilhoso. Eu quero ver se a minha tela... Se o meu... Aqui, ó. Ainda tá funcionando? Aqui, ó. Não, tá aqui. Dança das cadeiras na pesquisa Quest. Eu postei... Mas assim, a repercussão é mínima, né? Pouquíssima gente que me segue, portanto, tem acesso, porque só tem 7 curtidas. Então. Tá rodando pouquíssimo. Seu universo não tá lá ainda. Para a gente explicar o que aconteceu um pouco, né? A Anatel não se pronunciou ainda. O Globo diz que o que aconteceu, na verdade, é que o X deu um drible nessa proibição. Na verdade, não só o Globo, mas muita gente na imprensa explicando por esse caminho, né? Uma brecha que se abriu porque houve uma mudança no registro dos servidores do X. E aí os provedores de internet dizem que a atualização da plataforma dificulta a restrição. Então, o X passou a usar um serviço que funciona como uma espécie de escudo, vamos dizer assim, para proteger os seus servidores. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes mandou até transferir 18 milhões de reais da conta da Starlink e do X para os cofres da União para pagamento de multas do X. É uma outra notícia recente que vale a pena trazer aqui. Mas essa história toda ficou um pouco, assim, nebulosa, porque algumas pessoas conseguiam acessar, outras não. Mas o Musk, ele alterou o IP dos servidores ali do X, né? Que estava em uma rede, depois mudou para outra. Então, por conta disso, as operadoras não conseguiram bloquear essa nova rede, vamos Como dizer. se não reconhecessem mais, né? Porque eles tinham bloqueado contando que o IP era IP é o endereço, né? Porque todo mundo sabe. O endereço. Mas enfim, aí eles trocaram o endereço e aí as operadoras não conseguem mais bloquear. Mas está funcionando mais ou menos, né? Assim, precariamente. Né? Porque aí usa várias redes dentro dessa outra, né? Dessa outra rede, na verdade. É uma rede que se chama. Então, o X usa várias redes diferentes. Então, as operadoras estão com dificuldade de fazer esse bloqueio, né, Demore? Para as pessoas entenderem, assim, o Twitter está hospedado fora do Brasil, né? Então, fisicamente, a internet, em algum momento, ela vira físico, né? Então, ela vira servidor, hospedagem, aquela coisa toda. Que, aliás, é um grande debate mundial, porque isso cada vez mais consome uma quantidade colossal de energia que tem que ser gerada no mundo, né? Mas, fora esse debate, para ele entrar no Brasil, ele vem via cabos submarinos, cabos físicos. Chega no país, o Brasil é um dos hubs, né? Se não me engano, é o único hub da América Latina, talvez tenha mais um hub na Argentina, né? Chega por cabos submarinos, chega aqui e tal, e como se ele batesse uma portinha do Brasil e falar, tô entrando, eu sou o Twitter, o meu Internet Protocol, que é o IP, é 192.0tt. São, em geral, 9 números, né? 8 números, tem um endereço ali. Aí isso é reconhecido e você, digamos assim, é autorizado a entrar no Brasil, né? Então tem uma espécie de alfândega digital, né, para as pessoas sacarem. Então o Twitter precisa entrar no Brasil todo dia, os servidores não estão aqui. Aí eles agora mudaram para um outro serviço, é o que se tem comentado, né? A gente não tem certeza absoluta disso ainda, que é o Cloudflare, que é um serviço, como se fosse uma espécie de nuvem que ela fica sorteando IPs diferentes. Então, o Twitter agora entra no Brasil por vários IPs diferentes e isso é meio randômico, então fica mais difícil de você bloquear. Poderia fazer um bloqueio, Gabi, tecnicamente por um outro método, que é um bloqueio por DNS, que seria uma coisa mais efetiva. Isso não foi feito no Brasil, né? Então pode ser encarado como um drible aí. Vem numa esteira, a gente não falou muito na semana passada, só para lembrar as pessoas aqui, a Gabi pontuou isso rapidamente, isso é uma derrota moral para o ministro Alexandre de Moraes, tá? O Elon Musk está dando uma banana para o ministro e está falando, bicho, assim, do jeito que eu quiser, eu vou fazer, e dane-se, eu vou colocar aí no Brasil e pronto. É uma segunda derrota moral, essa pública. Agora,
a questão do desbloqueio das contas da Starlink, Gabi, passou meio em branco, só que até onde eu sei, eu já sabia, eu só não falei no ar aqui porque eu não tinha certeza, não tinha comprovar, mas eu já sabia do desbloqueio das contas da Starlink, olha, uns 4 ou 5 dias antes de sair na imprensa, viu? E uma pessoa me falou, depois fui falar com uma outra pessoa, me falou, não, tem um acordo aí, porque o bloqueio das contas da Starlink incomodou muito a Faria Lima, muito mais que o bloqueio do Twitter. Porque ali você tem personalidades jurídicas diferentes, de empresas diferentes, assustou muita gente, Gabi. Imagina o pessoal das bets, de repente tem uma operação e o juiz vai lá e manda bloquear a conta de outras 1000 empresas. Então, ninguém quer mexer com isso no Brasil, entendeu? Quando você se você for muito rico hoje no Brasil, vai incorporar um prédio em Balneário Camboriú, por exemplo, o velho da van. Ele não vai incorporar no CPF dele e muito menos no CNPJ da van. Cria-se uma outra holding, um outro CNPJ, você se protege, né? Você cria uma incorporação só para aquele prédio. Se aquilo for a falência, a justiça que se vire para ir atrás do dinheiro daquele CNPJ. Quando o Alexandre pula a cerca e vai para cima de uma outra empresa, você assusta o velho da van, o cara da Riachuelo, os empresários golpistas, a Faria Lima, fica todo mundo em polvorosa. Os caras não estavam nem aí para Twitter. Botou a mão na Starlink, ficaram assustados. E aí teve uma pressão de bastidores muito grande em cima do Alexandre de Moraes. Então foi uma derrota silenciosa. O Alexandre desbloqueou as contas, meio na surdina, pegou 18 milhões de reais lá da Starlink para pagar as multas do Twitter, mas veja, não tem lógica, Gabi, porque o Twitter segue sendo multado todos os dias no Brasil. Ele segue perdendo acordos judiciais porque não aparece mais para se defender, ele segue perdendo processos, então as multas estão se acumulando ainda. Ora, por que é que foi liberado as contas da Starlink? Porque o Alexandre de Moraes acabou sendo pressionado e teve uma derrota silenciosa. Então, na semana passada, uma derrota silenciosa para o ministro e hoje o Elon Musk, né, como se diz na gíria, né, Gabi, você que é jovem, esfregando a cara no chapisco, né?